Ok. Vivemos. É lamentável, né? Vivemos dias difíceis. Um tempo difícil, né? Eu não queria nem comentar. Eu procurei ficar uns dias até. Eu procuro ficar apático com essas situações. Quando tem essas ocorrências que eu acho que são lastimáveis, né? Eu procuro nem conhecer. Mas não dá para ficar. Você liga o noticiário, você vê no noticiário falando sobre isso, você vê a internet falando só sobre isso, é o mundo falando sobre isso, e é a indignação pessoal que toma conta também do. Eu procurei pouco me informar sobre o que está acontecendo lá em Israel, mas não tem como você não se solidarizar e, por empatia, até se colocar no lugar, se fosse a sua família, se fosse civis inocentes, idosos, crianças, famílias inteiras, dizimadas, num momento dentro do seu apartamento, cai um míssil no prédio, detona tudo, derruba tudo e as vidas são ceifadas ali covarde e brutalmente, de uma forma abrupta e sem uma razão, pelo menos para aquela pessoa que pudesse justificar o que. Muita gente morreu sem saber sequer o que estava acontecendo. E eu procurei, com humildade, falando, eu procurei entender o porquê de tudo isso e eu acho que não existe uma motivação política. Não existe uma. Não é um cunho político, meramente político, não é meramente um cunho. Estão matando cristãos, mas não é uma coisa de cunho cristão. Eu sou cristão, mas eu acho que você tem toda. A gente tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade para ser budista, tem que ter liberdade para ser católico, etc. A sua crença pouco traz relação ao que deva acontecer fisicamente, moralmente, etc., perante as outras pessoas. Tem que ter o respeito, né? E eu respeito. Eu me permito respeitar. E às vezes eu penso, será que eu sou respeitado? Eu acredito que sim, eu pelo menos exerço com liberdade a minha fé. Admiro muito as pessoas de fé, porque as pessoas que exercem a fé, elas têm credibilidade, elas creem, né? Ao mesmo tempo que se crê, é digno de ser crido até determinado ponto. Não vamos entrar nessa questão. Eu acho que não é uma motivação, não foi contra os gays, porque ali na festa, onde atacaram a festa, era uma festa voltada mais especificamente talvez para a comunidade gay. Também não tem uma questão específica contra os gays. Não achei isso, não acho isso. É uma guerra dos comunistas contra as pessoas de bem, né? É difícil dizer o que é a pessoa de bem. O que é a pessoa de bem para você, né? Para mim. Né? De repente a gente erra, então deixa de ser pessoa de bem só porque errou. Errar é humano, é atinente ao ser humano. Né? Não digo que é pertinente, mas é atinente do ser humano incorrer às vezes num erro, às vezes até por uma questão de estar desavisado, de estar equivocado, etc. As pessoas podem julgar que não são do bem, de bem, etc.
mas eu acho que é uma guerra contra o mal, contra o bem. E o mal vai perder? Ah, vai. Eu conclamo a todos, eu acho que a guerra é o comunismo contra os judeus, contra Israel, contra um povo do bem, contra um povo batalhador, guerreiro, trabalhador, honesto. Eu me coloco, eu sou irmão dos judeus nesse momento. Eu chamo para mim a responsabilidade de família dos judeus para mim. Eu conclamo a você que esteja orando pelos judeus, que estejam pedindo pela sua fé, eu não sei qual é a sua fé, para que Israel se salve dessa brutalidade, dessa covardia. Porque o que está sendo feito, estão pegando brasileiros, japoneses, ingleses, alemães, americanos, etc. Não tem raça, não tem credo, não tem cor, não tem idade, né? Hoje eu escutei minha esposa dizendo que crianças eram engaioladas, aprisionadas. Eu falei, eu não quero nem ver. Me poupe de ver isso. Porque já muito me entristece saber que Israel, que para mim é a Terra Santa, Israel que tem toda uma história de fé, e tem toda uma história como um lugar onde vive um povo lutador, onde vive um povo que acorda, vai trabalhar, vai para casa, tem família. Por que ser atacado por um bando de bárbaros, por um bando de... não sei o que adjetivar, e nem acho legal adjetivar, eu acho que atacar a criança, a mulher, civil, pessoas que são privadas de se defender, estão cerceadas do direito de defesa, ou nem sabe por que estão sendo atacadas. Eu acho que aí é um ato covarde, vil, da maior barbárie. Então, com o meu coração apertado, com a minha voz embargada, peço desculpas, emocionado por quê? Porque os meus irmãos de Israel não deviam estar passando por isso. Eu espero em Deus. Eu creio no Deus Criador do céu e da terra, no Deus Todo-Poderoso. Eu espero em Deus que isso cesse logo, que as pessoas encontrem a paz, que a paz em Israel seja reino e que esses dias horrendos, que vão ser difíceis de apagar, principalmente da memória daqueles que estão passando por isso, meus sentimentos profundos e lastimavelmente o meu pesar aos meus irmãos de Israel, que brutal e covardemente foram mortos, hostilizados, aprisionados, espancados, etc. Peço a você que dentro da sua crença, peça também ao Ser Supremo do seu coração, do seu universo, que possa cessar essa brutalidade. Eu peço a Deus que isso termine e vai terminar. E eu tenho muita fé que isso vai terminar. Eu não quero revanchismo, não quero nada contra esse povo que
não sabe o que está fazendo. Eu tenho certeza que Jesus falaria o que falou há tantos anos atrás. Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Eu só gostaria que cessasse isso. Isso é uma guerra. E é uma guerra declarada contra o meu povo, contra os meus irmãos israelitas, contra os seres humanos do bem, contra seres humanos inocentes, contra seres humanos que estavam sentados jantando, estavam sentados vendo uma televisão, etc. Isso não pode acontecer. Eu peço paz a Israel. Shalom. Shalom, Israel. Essa brutalidade há de cessar. Shalom.